A Sabrina Carpenter é o exemplo claro de que quem espera sempre alcança, de que tudo acontece na hora certa, de que às vezes as coisas demoram mesmo pra acontecer e tudo bem, a sua hora um dia pode chegar. Faz tempo que eu tô querendo trazer aqui pro canal um vídeo falando sobre a trajetória da Sabrina até o presente momento, porque só agora em 2024 ela realmente atingiu o sucesso mainstream, ela se tornou um nome mainstream, ela tá colhendo frutos de mais de uma década de trabalho, então eu queria muito conversar com vocês sobre toda essa jornada, sobre como essa jornada foi feita de muitos quases. Em vários momentos da carreira da Sabrina, ela quase chegou onde ela queria chegar. Mas só agora, em 2024, isso realmente aconteceu. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. A gente tá quase chegando aos 90 mil inscritos, ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever e apoiar o meu trabalho. E como eu já disse no começo, nesse vídeo a gente vai se aprofundar mesmo na carreira da Sabrina, pra fazer uma análise dos principais momentos da carreira dela até chegar no presente. Então a Sabrina nasceu lá na Pensilvânia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1999. Com 10 anos de idade, ela começou a postar alguns covers no YouTube, ou seja, ela era pitiquinha, tá? E já cantava super bem, já tinha um carisma e uma presença que é coisa de maluco. O primeiro cover que ela postou foi de uma música chamada Picture to Burn, da Taylor Swift, do primeiro álbum da Taylor Swift, lançado em 2006. Inclusive, esse vídeo ainda tá disponível no YouTube e a Sabrina usou esse vídeo pra abrir os shows dela de abertura da The Eras Tour. A gente vai falar mais pra frente sobre o impacto da The Eras Tour no sucesso atual da Sabrina, mas é muito incrível pensar que a Sabrina sempre foi fã da Taylor desde pequena e que hoje tem uma relação tão positiva e tão legal, tanto profissional quanto pessoal com a Taylor Swift, né? Mas a gente vai chegar nesse tema, nesse assunto. Em 2009, ela participa de uma competição que a Disney fez, chamada The Next Miley Cyrus Project. Então, o projeto da próxima Miley Cyrus. Quem comandava essa competição era a própria Miley e a ideia era encontrar o novo sucesso da Disney ali dentro daquele programa. A Sabrina ficou em terceiro lugar nessa competição, mas eu acho que é inegável a gente pensar que a Disney já começou a olhar pra ela por conta disso. Já descobriu quem ela era, já ficou de olho e isso, obviamente, seria muito relevante pra carreira da Sabrina alguns anos depois. O primeiro trabalho dela como atriz, o primeiro trabalho dela em atuação, foi uma participação num episódio da série Law and Order. É uma série que tem bastante rotatividade de participações especiais. E aí a Sabrina, pequena ainda, pré-adolescente, fez sua primeira participação nessa série em 2011. Em 2012, então, no ano seguinte, a Sabrina dá início a uma relação com a Disney, que foi uma relação que durou aí muitos anos, né? Então ela começou, como muitas estrelas da Disney começam, fazendo coisas muito pequenas. Então ela gravou uma música chamada Smile pro álbum da trilha sonora dos filmes da Sininho, né, da Tinkerbell. Nesse mesmo álbum tinha músicas da Demi, da Selena, da Zendaya, da Bridget Mendler, da Laura Marano, e era um álbum com várias músicas que eram usadas na trilha sonora dos filmes e da série da Tinkerbell. Também em 2012, ela fez uma participação especial no desenho de Phineas e Ferb, onde ela dava voz a uma personagem ali bem pequenininha, que nem nome direito não tinha. Também em 2012, ainda na dublagem, ela também interpretou a princesa Vivian, que era uma personagem ali do desenho da princesinha Sofia. Ela participou de alguns episódios dublando. Em 2013, ela fez a sua primeira participação em uma produção da Disney, visualmente, né, não só com a voz, que foi uma participação em um episódio da série Austin e Ellie do Disney Channel. Era uma dinâmica ainda muito inicial dentro da Disney, mas depois disso, duas grandes coisas aconteceram. Primeiro, ela foi escalada para participar da série Girl Meets World, em português Garota Conhece o Mundo, e ela também assinou um contrato com a Hollywood Records, a gravadora da Disney, mesma gravadora que deu início às carreiras da Selena, da Demi, da Miley e de tantas outras artistas. E esse contrato que ela assinou era um contrato de 5 álbuns, 5 projetos deveriam ser lançados. Ou seja, se a gente pensar bem, a Sabrina teve um início de carreira muito similar a muitas estrelas da Disney que marcaram uma geração. Só que não foi exatamente o caso da Sabrina. Ela fez essa série, ela lançou esses álbuns, mas ela não teve nenhum momento ali de grande sucesso ou de realmente conquistar um público adolescente significativo em termos numéricos, né? E eu tenho duas análises iniciais pra isso. Eu acho que, quando a Sabrina, então, dá início à sua carreira na Disney de fato, tendo uma série, participando ali de uma série e lançando as suas músicas,
o Disney Channel já não era a potência que era poucos anos antes disso. Já não conseguia lançar tantos nomes ao estrelato como fazia anteriormente. Os anos de ouro do Disney Channel e da Disney em relação a projetos adolescentes, né, a lançar produtos adolescentes, já tinham ficado pra trás. E um outro segundo ponto pra gente analisar é que a Sabrina acabou também lançando o seu single de estreia, seu debut single, né, antes do lançamento da série em que ela participava. Então talvez se ela tivesse lançado enquanto a série tava no ar, talvez os olhos tivessem se virado mais pra ela. Talvez ela poderia ter promovido melhor esse single nos programas da Disney. A série poderia ter impulsionado essa estreia. E não foi o que aconteceu porque o single foi lançado primeiro, né? Então, em março de 2014, a Sabrina lança o seu single de estreia, a faixa Can't Blame a Girl for Trying, que, curiosidade, tem como uma de suas compositoras Meghan Trainor. You can't blame a girl for trying. E pouco depois do lançamento do single, ela também lança um EP de mesmo nome, Can't Blame a Girl for Trying, que ali se qualifica como seu primeiro dos 5 lançamentos que ela tinha pra fazer dentro da Hollywood Records. Em junho, estreia a série Girl Meets World, Garota Conhece o Mundo, que é um spin-off da série Garoto Conhece o Mundo, e a Sabrina interpretava a Maya, que era a melhor amiga da protagonista da série. Outro ponto pra gente pensar, apesar da Sabrina estar numa série da Disney, ela não era a protagonista dessa série como as outras grandes estrelas da Disney foram. Além de Girl Meets World, a Sabrina fez algumas outras coisas ali dentro da Disney. Então ela sempre participava de iniciativas dentro da Disney, de eventos. Ela fazia algumas performances em determinados programas. Ela fazia gravações de músicas, às vezes, para álbuns de compilação que juntavam vários artistas. Ela também dublava algumas animações infantis ali dentro da Disney. Só que todos esses projetos eram bem pontuais. A outra grande coisa que ela fez dentro da sua jornada ali na Disney foi um filme com a Sofia Carson, um filme pro Disney Channel, em 2016, chamado Uma Aventura de Babás no português. E aí no início de 2017 chega ao fim a série Girl Meets World. E com o fim da série, chega ao fim também essa era de Disney Act da Sabrina. Ela ainda fez algumas coisas pontuais ali dentro da Disney, no sentido das coisas que eu já falei, tipo, participou de um evento aqui, participou de um especial pra TV, gravou uma música, mas nada muito relevante e contratualmente falando, até onde eu entendo, ela não tinha mais nenhuma obrigação a longo prazo com a Disney. Tá, Mari, mas você me disse que a Sabrina tinha um contrato com a Hollywood Records, que é a gravadora da Disney, pra 5 álbuns. Você só falou do lançamento de um. Vamos então falar um pouquinho dos álbuns que a Sabrina lançou durante esse período em que ela estava na série e depois disso também. Então em 2014 veio esse primeiro EP que eu falei pra vocês, Can't Blame a Girl for Trying, e aí em 2015 ela lançou o seu primeiro álbum, Eyes Open. Em 2016 veio o segundo álbum da carreira dela, o Evolution. Então esses primeiros 2 álbuns foram lançados enquanto a Sabrina ainda estava fazendo Girl Meets World, mas ela tinha mais 2 lançamentos pra cumprir que foram feitos depois do final da série. São eles o Singular Act 1 e o Singular Act 2. Inclusive, dizem os rumores que muito provavelmente a Sabrina decidiu dividir esse álbum em 2 atos pra terminar logo esse contrato, né? O ato 1, ele foi lançado em 2018, e aí uma curiosidade pra vocês, a maior música desse álbum, e até hoje uma das minhas favoritas da Sabrina, é Sue Me. E aí essa música foi escrita e foi lançada depois de uma briga judicial da Sabrina com os seus antigos managers. Os antigos managers da Sabrina processaram ela, dizendo que eles mereciam compensação financeira por conta do dinheiro que ela tinha feito depois de ter demitido eles, o que não fazia sentido nenhum. E aí, obviamente, ela venceu essa batalha judicial, e aí ela lançou essa música, ela escreveu essa música inspirada aí nessa situação. E o Singular Act 2 foi lançado em 2019. Então a Hollywood Records é uma gravadora atrelada à Disney, que se preocupa muito em lançar produtos e artistas com imagens muito específicas, nada muito ousado, sempre com uma imagem bastante familiar, bastante de bom moço ou bom moça, e isso influencia nos lançamentos musicais desses artistas também. Então é uma gravadora conhecida por dar pouca liberdade criativa para os seus artistas. Então eu sinto que ela não podia ser exatamente quem ela era. Ao mesmo tempo ela também estava descobrindo quem ela era enquanto pessoa e artista, porque ela era muito nova. E ela também não tinha um investimento apropriado em divulgação. Apesar disso, a Sabrina até tem muitos créditos de composição nos lançamentos dela dentro da Hollywood Records, o que é muito legal. O primeiro EP foi só com músicas de outras pessoas. O primeiro álbum, acho que ela ajudou a compor ali 3 músicas, mas depois os outros 3 lançamentos dela
dentro da Hollywood Records, todas as músicas, todas, sem exceção, foram compostas pela Sabrina. Recentemente, a Sabrina deu uma entrevista pra Variety, onde ela falou um pouco sobre como ela se sente em relação aos álbuns antigos da carreira dela. Então ela falou nessa entrevista que muitas vezes ela sente como se ela fosse uma nova artista, mesmo estando prestes aí a lançar o seu 6º álbum. Ela também disse que ela tem muita gratidão e ama os fãs que gostam dos primeiros álbuns dela, mas que ela pessoalmente sente que existe uma separação ali entre quem ela é hoje enquanto artista e os primeiros álbuns da carreira dela, os 4 primeiros álbuns da carreira dela. Ela falou também sobre como ela sente que o Emails I Can Send, que é o 5º álbum da carreira dela, a gente vai falar dele mais pra frente, também foi o começo da sua liberdade artística. E ela falou sobre o álbum que ela tá prestes a lançar, o Short and Sweet, dizendo que é o 2º álbum dela como uma mulher adulta, né? E quando o assunto é ter total controle criativo e ser um álbum realmente maduro, ela considera que o Short and Sweet é o seu 2º álbum e não o seu 6º álbum. Mas não vamos nos precipitar, porque ainda tem muita coisa pra gente conversar sobre antes da gente chegar nas eras Emails I Can Send e Short and Sweet. A título de curiosidade, tem mais 3 coisas que eu queria mencionar de relevantes que a Sabrina fez alguns anos atrás, então na primeira década da carreira dela. Ela fez em 2013 uma participação na série Orange is the New Black, da Netflix, mesmo estando em contrato com a Disney. Em 2017, ela abriu para Ariana Grande os shows da Dangerous Woman Tour aqui no Brasil. E em 2018, já fora da Disney, mas ainda no contrato com a Hollywood Records, ela participou do filme O Ódio que Você Semeia, que é um filme mais sério, que tem como proposta discutir ali questões raciais, falar sobre racismo, e a Sabrina faz um papel não tão grande aqui, mas muito interessante. Agora vamos conversar sobre os anos de 2019, mais especificamente 2020, na carreira da Sabrina. No início de 2020, em fevereiro, ela lançou o single Honeymoon Fades, que foi oficialmente o seu último lançamento dentro da Hollywood Records. Foi o último single, a última música que ela lançou ali dentro. E parecia mesmo o encerramento de um ciclo para que outro ciclo pudesse começar. Porque ela tinha também sido escalada para participar do musical de Meninas Malvadas na Broadway. Em março de 2020, Sabrina Carpenter estreia como a Cady no musical de Meninas Malvadas, que já estava em exibição ali na Broadway há um tempinho. Porém, o que é que foi que aconteceu em março de 2020? Pandemia. A Sabrina conseguiu fazer 2 apresentações como Cady em Meninas Malvadas na Broadway antes da Broadway ser fechada por conta da pandemia de Covid-19. E quando os teatros reabriram, quando a Broadway decidiu reabrir, o musical de Meninas Malvadas não reabriu com a Broadway. O musical foi oficialmente tido como encerrado. Inclusive, eu quase perco a cabeça quando eu penso que a gente poderia ter tido mais apresentações da Sabrina com a Renee Rapp sendo a Regina. Cara, Nossa, eu faria loucuras, cometeria loucuras pra assistir as duas no musical de Meninas Malvadas, tá bom? Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que, mais uma vez, a Sabrina tava ali prestes a iniciar um projeto que poderia mudar a carreira dela e alguma coisa entrou no meio do caminho. Mas, enquanto isso também, nesses 2 anos, 2019 e 2020, ela tava bastante focada na atuação de forma geral e ela lançou três filmes que são relevantes pra gente comentar. Em 2019, ela participou do seu primeiro filme na Netflix, o filme Crush à Altura. Ela fazia a irmã da protagonista, mas ela tinha bastante destaque. Em 2022, a gente teve uma sequência desse filme, onde a Sabrina também participa. Mas aí, em 2020, veio Dançarina Imperfeita, que também é outro filme da Netflix, mas dessa vez a Sabrina era a protagonista. E é muito divertido esse filme, ela contracena com o Jordan Fisher, que eu também gosto bastante. Também em 2020, ela participa do filme Klaus, que é baseado numa história real, pro Disney+. Mas aí em 2021, a vida da Sabrina, pessoal e profissional, vira de ponta cabeça. No começo do ano, como muitos de vocês já estão cansados de saber, Olivia Rodrigo lança o seu single de estreia, a faixa Driver's License, que conta, a partir da perspectiva dela, a história de um triângulo amoroso. Um triângulo amoroso envolvendo ela mesma, Joshua Bassett, seu ex-namorado, e Sabrina Carpenter, a atual do seu ex-namorado. Eu acho que é muito complicado falar sobre esse assunto, porque até hoje existem resquícios muito fortes de uma mega rivalidade entre os fandoms desses 3 artistas, mas mais especificamente dos fandoms da Olivia e da Sabrina. Mas eu queria estar aqui na frente de vocês nesse vídeo hoje dizendo, gente, eu amo a Olivia e a Sabrina no mesmo tanto. Tipo, sem brincadeira, eu acho as duas
muito talentosas, elas têm propostas muito diferentes. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um vídeo falando especificamente sobre o quanto elas são artistas da mesma geração, mas que são muito diferentes entre si. Mas eu sou fã das duas e eu gosto muito também do trabalho do Joshua Bassett. E eu acho que no fim das contas, nenhum deles merece o hate que recebeu. Mas a gente precisa contar essa história pra entender como as coisas aconteceram pra Sabrina de lá pra cá. Então a Olivia lançou essa música, Driver's License, que fala sobre estar ressentida pelo fim de um namoro e pela pessoa com a qual você se relacionava ter seguido em frente com outra pessoa. Na letra dessa música, a Olivia canta: e você provavelmente está com aquela garota loira, aquela da qual eu sempre duvidei. Ela é muito mais velha do que eu e ela é tudo que me faz sentir insegurança. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. Nessa música, a Olivia não ofende ninguém, mas ficou muito claro pra internet que ela estava falando da Sabrina Carpenter porque sabia-se que a Olivia e o Joshua eram muito próximos durante as gravações da série dos dois pra Disney, High School Musical, The Series. Existiam muitos fortes rumores de que os dois tinham um relacionamento, eles nunca confirmaram isso publicamente, mas era muito claro que sim, existia algo entre eles. Mas depois de um tempo eles pararam de ser vistos juntos e o Joshua começou um relacionamento com a Sabrina Carpenter. Os dois foram flagrados em vários momentos ali de 2020 pra 2021. Tem também um TikTok que eles fizeram juntos com fantasias de Halloween combinando. Eles estavam se relacionando claramente. E a internet enlouqueceu com essa história, acho que por dois motivos. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma fofoca de celebridades teen sobre relacionamentos e triângulos amorosos, anos já que isso não acontecia pra gente desse jeito. Pra gente, que eu falo, é a internet de forma geral, as pessoas que acompanham cultura pop. E dois, tava todo mundo dentro de casa, tudo era potencializado, as pessoas tinham muito tempo pra usar com assuntos que não eram relevantes pras vidas delas. Tava todo mundo em quarentena, na pandemia, dentro de casa. Então eu acho que talvez se esse lançamento tivesse sido feito num outro momento, claro, essa fofoca ainda teria surgido, mas talvez não tivesse a força que teve. Foi realmente insalubre, eu sinto muita pena de todos eles, até porque ninguém sabia direito qual era a melhor forma de lidar com essa situação. E um outro ponto muito importante pra gente conversar é que a música foi lançada poucos meses depois do TikTok se popularizar no Brasil, então o TikTok tava muito em alta. Querendo ou não, as histórias dessa fofoca, as análises, os vídeos, todas as informações, elas estavam sendo muito divulgadas no TikTok pra uma geração muito mais nova que também não sabia direito qual era o limite na hora de lidar com histórias de famosos, com a vida de famosos. E eu acho que tudo isso contribuiu para um caos se instaurar. A Olivia Rodrigo se tornou a artista mais relevante daquele ano. Ela ganhou trocentos Grammys, ela lançou um dos melhores álbuns do ano. Aquele era, assim, o maior single de 2021. Ele foi lançado em janeiro de 2021. Então a vida da Olivia virou de cabeça pra baixo. Ela era super nichada, ela tava ali fazendo uma sériezinha que quase ninguém assistia, da Disney, no Disney Plus. E de repente, a vida dela realmente mudou. E apesar das vidas da Sabrina e do Joshua não terem mudado naquele momento, também trouxe muita visibilidade pra eles. Isso vem pro bem e pro mal. A Sabrina já falou sobre o quanto aquele momento foi muito delicado pra ela. Ela falou através de músicas, inclusive. Eles recebiam ameaças de morte, né? Principalmente o Joshua e a Sabrina. Toda essa parte é horrorosa. Mas também não dá pra negar que isso trouxe luz realmente pra carreira dos dois, tanto da Sabrina quanto do Joshua. A Sabrina naquele ano tinha gravado uma parceria com o Joshua Bassett, inclusive, que estaria no EP dele, no primeiro EP da carreira dele que ele ia lançar naquele ano. Inclusive tem vídeo falando desse EP aqui do ladinho, vou deixar linkado. Mas a música foi retirada da checklist do álbum, justamente pra evitar colocar mais fogo na lenha de uma fogueira que já tava assim, ó, causando um incêndio. Mas também em 2021, a Sabrina oficializou a sua saída da Hollywood Records, poucas semanas depois do lançamento de Driver's License, e ela anunciou que ela estava assinando com a Island Records. O último lançamento da Sabrina na Hollywood, como eu tinha dito pra vocês, foi Honeymoon Fates, no ano anterior. E o primeiro lançamento da Sabrina na Island Records foi a faixa Skin, que era claramente uma resposta a Driver's License. Na música, a Sabrina canta: talvez você não quis causar tudo isso. Talvez loira fosse a única rima pra sua música. Maybe you didn't mean it. Maybe blonde was the only rhyme. The only rhyme. Por conta dessa treta toda, Skin se tornou o primeiro sucesso mais significativo da Sabrina, mas ainda muito pequeno. Foi a primeira música da Sabrina a entrar na parada americana, na Billboard Hot 100. A música chegou a alcançar a posição 48 na parada, ou seja, ainda nada muito significativo, mas foi a primeira vez que ela alcançou um público mais mainstream. Olhem só o poder de uma boa fofoca, né?
Poucos meses depois, a Sabrina dá início à sua nova era, a sua primeira era dentro da Island Records, a sua primeira era com total liberdade criativa, e é uma era também que ia realmente mudar a carreira dela. Em setembro de 2021, ela lança Skinny Dipping, que foi o primeiro single ali dessa nova era. Em fevereiro de 2022, meses depois, ela lança o segundo single, que foi a faixa Fast Times. E aí, em julho de 2022, ela faz o lançamento de um novo álbum, o álbum Emails I Can't Send. O Emails I Can't Send debutou na posição 23 da parada americana, na Billboard 200, e esse álbum realmente era um álbum muito honesto, muito vulnerável, e que contava a história da Sabrina nesse triângulo amoroso e outras coisas da vida dela também, mas que contava a versão dela dos fatos, da história que tinha realmente chamado a atenção pra quem ela era no último ano. Na minha faixa favorita desse álbum, Because I Like the Boy, a Sabrina canta: agora eu sou uma destruidora de lares, vocês me transformaram numa destruidora de lares, eu sou uma vagabunda, eu acumulo ameaças de morte, me digam quem eu sou, porque aparentemente eu não tenho o direito de saber quem eu sou, vocês é que sabem. Tudo isso simplesmente porque eu gostei de um garoto. Não muito tempo depois do lançamento do álbum, a Sabrina entrou em turnê. E aí as coisas começaram a virar de verdade. E a Sabrina foi muito esperta. Ela é muito inteligente, ela sabe aproveitar quando surgem oportunidades na vida dela. E ela entrou em turnê e tinha uma música que já tava aí chamando a atenção na internet por ser uma música mais divertida, que é o tipo de música que a Sabrina mais ama fazer, que realmente traduz muito a personalidade dela, e já tava chamando a atenção das pessoas. A Sabrina, então, conseguiu criar uma estratégia que mudou a carreira dela e a percepção dela com o público. Sempre que ela performava a faixa Nonsense, ela terminava a música adicionando trechinhos diferentes por show. E eram sempre trechinhos com bastante humor e personalidade, trechos com brincadeiras sexys, sexuais, que é a cara da Sabrina. E em cada show ela criava versinhos novos pra essa música. I'm a 9, but I'm a 10 without clothes. He said I'm the prettiest, but how so? 'Cause all the hottest girls are in Sao Paulo. Isso a gente chama de outro. Então, qual é o outro de Nonsense dessa noite? A Sabrina ia lá e fazia uma coisa diferente. Então, em cada show, criou-se uma expectativa de o que é que será que a Sabrina vai cantar hoje? Qual vai ser a rima que ela vai fazer com o nome da cidade? Qual vai ser a piada que ela vai fazer nessa noite? Através dessa música, ela criou uma estratégia de comunicação com os seus fãs e de interesse dos fãs pelo dia a dia dela como artista, que foi muito específico. E é assim que a gente constrói fanbases. É assim que fanbases são construídas, através da especificidade, através da proximidade, através da criação de antecipação pro que você vai fazer. Toda vez que tinha um show, as pessoas filmavam o outro da Sabrina naquele dia, jogavam no TikTok, todo mundo tava pronto pra ver, todo mundo sempre comentava no dia seguinte o que ela tinha cantado. É mais ou menos a ideia de Surprise Songs da Taylor Swift. É essa ideia, só que do jeitinho da Sabrina. E isso trouxe muita visibilidade pra ela dentro do TikTok. E ela continuou aproveitando o TikTok de outras formas também. Vira e mexe, uma dancinha de alguma música dela viralizava. Em março de 2023, ela lançou a edição Deluxe do Emails I Can Send, com algumas faixas novas, incluindo a música que foi o último single dessa era, a faixa Feather, que também bombou no TikTok. E a Sabrina gravou o clipe dessa música numa igreja no Brooklyn, em Nova York, uma igreja católica, se eu não me engano, e deu toda uma polêmica, um bafafá, porque, nossa, ela tá desrespeitando a igreja, é um sacrilégio que ela tá fazendo, mas é nesse momento quando ela aproveita também pra soltar outra frase icônica que chamou a atenção das pessoas pro humor dela especificamente, que é a frase: gente, tá tudo bem, Jesus was a carpenter. Então Jesus era um carpinteiro, fazendo uma brincadeira aí com o sobrenome dela, que é Carpenter também, e com a história bíblica de Jesus. Finalmente as pessoas estavam começando a prestar atenção na Sabrina Carpenter, e isso muito por conta do talento e do carisma dela, mas também porque ela soube aproveitar muito bem a sua conexão com os fãs que já eram fiéis há muitos anos e estavam com ela há muitos anos, e ela aproveitou essa conexão para conseguir fazer novos fãs, criar novos fãs, e ela usou muito bem as redes sociais e o TikTok para fazer isso, simplesmente sendo inteligente e usando do seu bom humor, de boas estratégias e do seu talento. Então eu admiro muito, muito a jornada que a Sabrina construiu diante de tudo que ela tinha lidado ali e como ela potencializou as coisas que estavam acontecendo na vida dela, que fugiam do controle dela, e transformou isso em algo que ela podia de fato controlar, que era essa ascensão que foi aos poucos acontecendo, e as oportunidades foram surgindo e ela foi se aliando a tudo isso. Outra coisa que mudou muito a carreira da Sabrina em 2023
foi, obviamente, a The Eras Tour. A Taylor Swift convidou a Sabrina Carpenter pra ser o ato de abertura de alguns shows da The Eras Tour. Então a Sabrina foi o ato de abertura na América Latina, na Cidade do México, em Buenos Aires, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E ela também abriu shows de Melbourne, Sydney e Singapura. Ao todo, ela abriu 25 shows da The Eras Tour. E ela continuou fazendo os outros de Nonsense, então chamando ali atenção pra cada um dos shows. E, obviamente, ela teve a oportunidade de se apresentar pra um público muito maior. A Sabrina, como a gente falou lá no começo do vídeo, sempre foi muito fã da Taylor, então o match fazia muito sentido. A Taylor e ela se tornaram amigas próximas. No dia em que o show da Sabrina foi cancelado, que era pra ter sido 26 shows, não 25, por conta de coisas climáticas, né? A Taylor foi lá e chamou a Sabrina pra cantar uma surprise song junto com ela no show depois. A Taylor realmente apoiou muito a Sabrina em muitos momentos, mas com a The Eras Tour, a Sabrina conseguiu se apresentar pra públicos muito maiores. Então ela teve a oportunidade de conquistar fãs presencialmente, e eu já perdi as contas de quantas pessoas me disseram: nossa, eu não conheci o trabalho da Sabrina, mas eu assisti o show de abertura dela na The Eras Tour e eu saí de lá apaixonado. E eu saí de lá fã. Então, às vezes, a gente não percebe a importância de realmente conquistar fãs presencialmente. E foi isso que a Sabrina fez. Eu acho que a decisão de abrir a The Eras Tour pra ela foi top decisões acertadas da carreira inteira dela. Levou ela pro mainstream, muita gente passou a conhecê-la. E ela abriu shows pra um público que poderia muito facilmente tornar o público dela, né? O match dela musical com a Taylor Swift também é muito grande. É fácil você entender por que fãs da Taylor Swift poderiam se tornar fãs da Sabrina, que foi o meu caso, por exemplo, né? Não na The Eras Tour, eu já era fã da Sabrina um pouco antes. Acabei conhecendo o trabalho dela mais a fundo. Sabia quem ela era, mas acabei conhecendo o trabalho dela por conta de toda a polêmica com a Olivia. E fui gostando das duas, assim, ao mesmo tempo, praticamente. Então já acompanhava ela desde a pandemia. Fui no Mita, em São Paulo, assistir a Sabrina, única e exclusivamente para assistir a Sabrina, em 2023. E aí tive a oportunidade de ver 6 outros shows da Sabrina na The Eras Tour no Brasil, né? Então eu sempre fiz questão de chegar pra assistir os shows da Sabrina. Tipo, eu não queria perder em nenhum momento. Eu não aceitava. Porque a energia é muito gostosa, as músicas são ótimas. E ela fazia um show que era maluquice também. Porque o palco da The Eras Tour é gigantesco. A Taylor usa de muitas estruturas, de muitos dançarinos, de vários elementos. A Sabrina, era só ela, a banda dela no fundo, e ela desse tamanho caminhando por aquele palco. E ainda assim, ela conseguia fazer uma performance com bastante presença de palco. Ela conseguia usar o palco a seu favor. E ela fazia um show realmente maravilhoso. E chegamos finalmente então em 2024. Então em abril de 2024, a Sabrina estava prestes a fazer um show no Coachella. E aí ela decidiu lançar um single antes do show dela no Coachella. A faixa Expresso. Que simplesmente hitou. Foi o primeiro grande hit da Sabrina de verdade. Alcançou a posição número 3 na Billboard Hot 100 e só não chegou no número 1 por conta do segundo lançamento que a Sabrina fez esse ano, que foi a faixa Please, Please, Please. Please, 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 don't ruin my life. As duas músicas que a Sabrina lançou esse ano são músicas que fazem uso dessa personalidade dela, bem-humorada, do humor, da piada, faz brincadeiras na letra, são músicas divertidas, são músicas que são a cara do verão, e ela lançou as músicas durante o verão, então faz muito sentido. O Expresso, principalmente, é muito a cara do verão. Ela lançou em abril essa faixa, e aí em junho, diante de todo esse sucesso, ela faz o anúncio do segundo single, Please, 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 e também do seu próximo álbum de estúdio, intitulado Short and Sweet, que vai ser lançado essa semana. Então a gente tem o lançamento do novo álbum da Sabrina na sexta-feira. Se Expresso já tava bombando, Please, Please, Please bombou ainda mais. Please, Please, Please alcançou a primeira posição no Billboard Hot 100. Foi o primeiro número 1 da carreira da Sabrina. Então veja bem, Skin, em 2021, foi a primeira música a entrar na Hot 100, na posição 48. Depois, Nonsense e Feather, do Emails I Can Send, também entraram, mas lá embaixo, posições 56, e Feather alcançou a posição 21, foi o maior sucesso dessa era. E aí agora com o Expresso e Please, 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 depois da The Eras Tour, depois de tudo que aconteceu na jornada dela, ela chega no topo da Hot 100, batalhando ali praticamente com ela mesma na parada americana e batalhando com ela mesma em outras paradas também. No Reino Unido, era uma competição de de qual música da Sabrina ia alcançar o número 1 naquela semana. Uma estratégia interessante que eu acho que é importante a gente mencionar também, que a Sabrina usou pro lançamento de Please, 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 foi que ela convidou o seu namorado, o Barry Keoghan, pra estrelar o clipe da música junto com ela. Tem alguns rumores rolando na internet de que talvez eles tenham terminado, mas como a gente não tem confirmação disso até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não precisa se aprofundar nessa história. Não vem ao caso pra gente falar da trajetória de sucesso da Sabrina. Depois, então, dos lançamentos dos singles, do anúncio do álbum, a Sabrina anunciou uma turnê, a Short and Sweet
Tour que também já tá esgotada, caos pra comprar. Espero que ela venha com essa turnê pro Brasil em breve. Imagino que sim, porque ela sabe o tamanho do público que ela tem no Brasil. Acho que ela vai trazer os shows pra cá e eu estarei lá se ela vier. Mas finalmente a Sabrina Carpenter está ocupando a posição que lhe é merecida. Finalmente ela alcançou o sucesso, finalmente ela se tornou um dos maiores nomes atuais do pop. Muito provavelmente ela também vai receber uma indicação de artista revelação no Grammy esse ano. Tô torcendo pra que em outras categorias ela também seja indicada. Hoje a Sabrina é mesmo uma das artistas mais ouvidas no mundo todo e eu tô muito feliz por esse sucesso porque ela realmente merece. Ela é muito boa no que ela faz, ela é muito carismática, muito talentosa e eu acho que é só o início de uma carreira de muito sucesso. Não é o início da carreira, porque levou aí 10 anos pra ela chegar até aqui, mas é o início de uma trajetória que vai continuar sendo muito bem sucedida. E aí, me contem, desde quando vocês conhecem a Sabrina, quando vocês viraram fãs dela, pra gente continuar conversando aqui nesse vídeo. E óbvio, na sexta-feira a gente vai ter vídeo aqui no canal escutando o Short and Sweet pela primeira vez. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, espero que vocês tenham gostado de entender mais ou menos como foi a carreira da Sabrina ao longo de todos esses anos. Deixem um joinha, se inscrevam no canal, me ajuda bastante. E é isso, a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo e tchau!